Agora, na escuridão, no coração do mundo, os tambores de guerra trovejam outra vez. No coração do mundo, em Asgard, batalhas e mais batalhas são travadas. Os Nerubianos contra Dalaran, os terranos leais aos titãs contra os que eles chamam de hereges, os Nerubianos contra os Arathi, e tantos outros que buscam garantir seu lugar no coração do mundo. E eis os terranos, a nova raça aliada da Aliança e da Horda, Fire Lothar, a filha do lendário Anduin Lothar da Aliança Antiga. Lembrando que ela é uma meio-elfa, por isso as orelhas. E o que dizer dessa roupa maravilhosa? Queremos. Sobre essa cena eu estava me perguntando e lembrei que essa bela nave fica presa nas teias e aranhas dos Nerubianos quando vamos para Asgard. Provavelmente será isso. Aliás, a história dos Nerubianos é de arrepiar, mas também é revoltante, especialmente se você for uma mãe ou um pai. Traição é pouco para o que aconteceu lá, mas isso nós contaremos num próximo vídeo. O maior spoilers de Asgard. Aqui vemos um terrano puxando uma corrente que aparentemente está presa a algo luminoso, forte, poderoso. Será um construto? Um titã? Ou a alma mundo? Inicialmente eu pensei que fossem raízes do Void, mas essa luz azul acaba com essa teoria. Observei bem aqui e aqui está. São ramos, galhos ou raízes cor verde lodo, mas com veias dessa magia ou dessa energia azul, que lembra muito as energias de Ardena que vimos em Shadowlands, mas também de Eluna. Enfim, está claro que essas raízes existe o poder da vida, e não é verde, mas de um azul celeste, que está sendo usado no que parece ser um ritual. Quanto a este personagem, é uma nova raça. Inicialmente identificamos como sendo uma trolleza, mas ficou claro que não é mais um troll. Ela é como Talisra, foi modificada, foi transformada em algo mais, claramente pelo poder da vida. Essa poderia ser uma trolleza da vida, ou poderíamos chamá-la de elfa da vida? Deixa aí nos comentários o que você acha. E Azeroth, enfim, desperta. Aqui vemos o terrano puxar a corrente de novo e, muito rapidamente, vemos um pouco do que as correntes seguram. Uma bola de energia, uma bola de fogo, um elemental, ou talvez Azeroth, a Titã, será? Olhem aí direitinho e me digam, será que ele está segurando Azeroth? Continuando, vemos vários takes da filha de Lothar, esfregando na nossa cara a armadura maravilhosa dela, a roupa dela, o estilo. Blizzard, se tu não vai dar essa roupa pra gente, para de ficar humilhando e esfregando essas roupas na nossa cara. A trolleza da vida de novo. Aqui fica mais claro que o ritual era para canalizar seu corpo com o poder da vida. Espalhados pelo corpo dela como raízes, eles devem dar poder a ela para obviamente combater os Nerubianos. Afinal, eles convivem com o inimigo, eles moram bem perto dos Nerubianos. E eis a informação principal, a cereja do bolo, Azeroth, enfim, acorda. Depois de longos anos, finalmente nossa titã se levantará. Mas ao que parece, antes disso acontecer, Xal'ataar quer tomar a alma do mundo para si. A alma do mundo, que por tanto tempo me foi negada, será minha. Talvez esse seja o motivo de sua vingança contra os deuses antigos. Ela consumiria a alma do mundo, assim como quis consumir a de Kil'jaeden aqui. Você precisa enfrentar o enganador em seu próprio terreno, onde ele é vulnerável. Venha, vamos provar a alma dele. Assim como quis consumir o poder de Eluna aqui. Uma sobra do poder permanece neste templo partido. Ele tem que ser nosso. Venha, entre no círculo e tome-o. Assim como consumiu almas com a nossa ajuda. Me faltam forças. Preciso sangue. Almas. Ficou mais forte
Isso. Tanta morte aqui. Tanto poder. Isso foram almas mortais. Imagina se ela consumir a alma da titã mais poderosa do universo. Xalatar se tornaria muito mais poderosa que seus próprios mestres, os Void Lords, mas até que o próprio Dimensius, a quem ela supostamente serve. Sim, o Andarilho Material revelou que o propósito de Xalatar, provavelmente, é trazer o seu mestre, o Void Lord Dimensius, para Azeroth. Entonces fue Xal'atath quien reclamó el corazón oscuro. Ahora comprendo por qué se hace llamar la emisaria. Ya tuve suficientes acertijos por un día. Las visiones radiantes que mencionabas son las mismas que tuvo mi pueblo. Antes de que nuestro mundo fuera consumido por el Señor del Vacío, Dimensius. ¿Qué? ¿No creerás que... ¿Será que Xal'atath desea el mismo destino para Azeroth? Me temo que ese es precisamente su objetivo. Debes encontrar un modo de detenerla. Mas, e se isso for uma mentira? Não foi Xalatar quem disse isso? E mesmo que ela falasse, o que garantiria que ela não seria um blefe, uma mentira? Com o poder de Azeroth, ela se tornaria maior que seu mestre. Ela se tornaria a criatura mais poderosa do cosmo. Será mesmo que ela ainda precisaria de um mestre? E ainda temos outro detalhe muito importante. A minha ira se aproxima. E aí lembra da profecia de Ashara que falamos nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Não assistiu? Pois assim que terminar este, confere lá o vídeo que você vai entender. Mas no final da profecia de Ashara diz: quando essas coisas acontecerem, a emissária cumprirá a profecia final e completará o despertar. Só então a nossa rainha retornará para reinar sobre o mar, o céu e a terra. Devemos nos preparar. Levante-se, levante-se. Em breve, tudo o que estava escondido será revelado. Vocês não podem impedir o que está por vir. Ninguém pode. Será mesmo que aquela elfa que vimos no portal do Void era Xalatar mesmo? E se na verdade fosse Ashara em sua forma original? Já pensou nisso? Em suas últimas aparições, Ashara disse: Estou farta de intermediários e arautos. O verdadeiro trono do poder me chama e eu pretendo conquistá-lo. Eu imaginava que a Ashara tinha feito um pacto com os Void Lords. E talvez até tenha feito. Mas e se na verdade ela fez o pacto com Xalatar? Enquanto Xalatar toma a alma para si, Ashara recebe o trono de Azeroth para comandar o mundo. Não é sobre parceria ou amizade, mas sobre interesses. Quem lembra do pacto de Ashara com Sylvanas? Elas mesmas deixaram claro, uma para outra, que o propósito do pacto não era amizade, mas interesses. Temos um acordo, então. Eu vou naufragar as duas frotas e o seu campeão vai me trazer a adaga. Em troca, você terá a chave para libertar o Deus antigo de suas amarras. E ele ficará vulnerável. Parece que nossos interesses estão alinhados, por enquanto. Só por enquanto. E um pacto entre Xalatar e Ashara poderia acontecer por interesses? Bom, esse seria o final da expansão. E num reino de sombras e caos, o mundo seria governado por Ashara. Crianças, é questão de tempo até vocês se prostrarem diante do meu trono. E sua mestre, Xalatar, dominaria o cosmo inteiro. Midnight viria com a união dos elfos de todo o mundo e forças para derrubar a rainha Ashara e seu império mais uma vez. Vocês já perceberam a verdade, não foi, heróis? Cada gesto seu foi planejado por mim. Não existe poder que eu não possa profanar. Agora, com as forças da luz unificadas em Quel'Thalas, será esse o desfecho de tudo isso? Veremos.
O fato é que a sede de achar é sim grande demais, mas ela não é tola como seus outros irmãos. Durante todo esse tempo ela observou tudo e todos, e mesmo diante do seu prêmio, a alma mundo, ela vai com muita cautela. E cuidado, observe que os tentáculos do Void não chegam a tocar, mas vão fechando o cerco pouco a pouco. Ela sabe que um único movimento de Azeroth pode varrer ela da existência e destruir todos os seus planos num piscar de olhos. Até aqui, Xal'ataria venceu, onde todos, inclusive seus irmãos, os deuses antigos, fracassaram. Será que ela concluirá seu plano e se tornará a mais poderosa do universo Warcraft? É irônico que o mais fraco de nós seja o vitorioso. Que tu, Yogg-Saron, Isharge e... bem, apenas um restará para consumir o mundo como predestinado. Ou, como o carcereiro, ela amargará o fracasso de uma longa e exaustiva jornada. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Sinto o pulso do seu mundo acelerando.